Fala, rapaz, tudo bem? Boa E aí, pessoal, noite. tudo bem? Ah, melhor você botar. Fala, Marcos. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Tá, beleza, tudo bem. Estão me ouvindo bem? Só que você tá de lado para quem tá no celular, entendeu? Como tá um em cima do outro, você tá de lado. Isso, ok. Agora tá ok. Não sei se Pronto. pra você tá bom aí. Acho que é isso que a Júlia estava tentando me avisar aqui. Isso. Bom, primeiro a gente quer dar boa noite a todos, né? Isso aqui foi uma coisa informal que eu e o Dr. Marcos a gente programou aí de um bate-papo informal sobre o coronavírus, né? Que eu acho que é o que a gente mais está vendo hoje em dia nas notícias, né? Enfim. E a peculiaridade dos pacientes oncológicos. Eu acho que é isso que a gente vai tentar trazer aqui de forma mais organizada para a gente discutir um pouquinho e vamos tirar dúvidas também de vocês, se assim for. Não é não, Marcos? Se apresenta Isso, aí. exatamente. Muito prazer a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Saramago, eu sou médico oncologista. Tá? Então, frente a essa epidemia, eu e o meu grande colega aí, desde a formação, Rafael Rubac, a gente tem debatido bastante em torno de tudo que está ocorrendo e como a gente pode ajudar, e a gente chegou à conclusão que a melhor forma de ajudar a população de uma maneira randômica, de uma maneira sistêmica, é pela informação, porque além de tudo isso está sendo uma briga pela desinformação. Então, para que a gente consiga, de certa forma, ajudar melhor, debatemos estudos, debatemos meios para que a gente consiga divulgar agora. Quer começar, Rafael? Vamos lá. Primeiro falar um pouquinho, né, antes da gente entrar no foco principal, que é a oncologia, né, falar um pouquinho do coronavírus, né, Marcos, que eu acho que é uma coisa muito nova. A gente, né, embora a gente já tenha aí, é um novo coronavírus, né, porque ele já foi descrito anteriormente, a gente está lidando de um vírus novo que a gente começou a ter notícias mais ou menos ali em novembro, dezembro, quando começaram a surgir aqueles casos lá na província de Wuhan, na China, e de lá para cá a gente está vendo que a coisa está caminhando, o que era um surto local ali, uma epidemia, se transformou numa pandemia, né, na medida que ultrapassou fronteiras e praticamente em todo o continente, né, a gente tem casos relatados aí do coronavírus, que assim, atualmente é um problema de saúde pública, na verdade não só pública, de saúde como um todo, de nível mundial, né? Eu acho que poucas vezes a gente vai ter oportunidade de ver, né, uma pandemia, de estar vivendo numa pandemia. A gente tem relatos aí lá de trás, da época da peste bubônica, da gripe espanhola, né? A gente vê relatos da história, mas viver essa situação hoje é saber ao mesmo tempo que a gente está fazendo parte dessa história lá na frente. Exatamente. E o que eu acho interessante é que isso é uma lição para o mundo, porque durante as últimas 3 gerações a gente teve a impressão, através da penicilina durante a Segunda Guerra Mundial, através do uso dos antirretrovirais no HIV, a gente teve a falsa impressão que a humanidade conseguiria controlar qualquer coisa que acontecesse. Então isso foi também um aprendizado para a humanidade, que a gente tem uma ciência que é pujante como mundo, mas também existem coisas que a gente não deve desafiar, nomeadamente as questões de higiene, as questões de viremias silvestres. Quando alguém se presta a construir uma casa no meio de uma reserva, pode ser muito interessante, muito legal e muito confortável. Mas também ele está se inserindo num meio onde vírus, bactérias circulam que não costumam circular. Então, isso pode ser um meio também. O que aconteceu na província do Han foi basicamente isso, contato com animais silvestres. Claro, isso não está definitivamente comprovado, isso é uma especulação ainda, mas a teoria que se trata mais é que dentro dessa consumo de animais silvestres houve uma mutação desse vírus, e esse vírus conseguiu ter uma resistência aumentada, e através dessa resistência ele consegue infectar mais. Ele não é mais letal que o coronavírus 1.
ele é menos letal. E o coronavírus 1 que fez a epidemia de SARS em 2002 na China. Ele é menos letal, mas ele infecta mais. Tem superfícies que ele consegue ficar até 7 horas. Tem superfícies que, se você avaliar depois do contágio, 72 horas ainda tem vírus naquela região. Então, ele permanece por longo tempo. E o que a gente vê atualmente é um... Perdão, fala. Pode falar. E o que a gente vê atualmente é um defervecer dessa epidemia, onde ela começou, e agora no hemisfério sul ela começa a tomar proporções maiores, e nomeadamente nos Estados Unidos. Isso aí. Só voltando rapidamente na parte de epidemiologia, a gente sabe que a gente dormiu, acordou, os números já mudaram, né? E, assim, a gente está aí, me atualizem aí se eu tiver um pouco equivocado, ontem, se eu não me engano, a gente tinha próximo de 1.600.000 infectados no mundo inteiro, né? Então, assim, é realmente uma pandemia de dimensões globais, e a gente tem ouvido falar muito, né, sobre a evolução desses casos, né? A gente ouve falar nos jornais, na imprensa, mas é só pacientes de risco que evoluem de forma desfavorável. Eu acho que aí a gente tem que saber separar um pouco as coisas, né? Claro que os pacientes chamados de alto risco, que são aqueles que a gente já ouviu tanto falar aí, que são pacientes que têm diabetes descompensado, né, descontrolado, uma hipertensão muitas vezes mal controlada, agora mais recentemente a própria obesidade entrando como um fator de risco, uma idade mais avançada, pacientes mais idosos, de preferência ali acima dos 60 anos de idade, e a gente vê também a presença de doenças crônicas, né, Marcos? Principalmente no trato que é muito acometido pelo vírus, que é o aparelho respiratório. Então, aquele pessoal que portadores de doenças pulmonares obstrutivas, como asma, bronquite, tabagistas, que muitas vezes têm quadros de enfisema pulmonar, toda essa população é considerada, sim, uma população de risco. Mas a gente não deve rotular, sou hipertenso, sou diabético, e agora, o que eu faço? Vou precisar de um CTI, vou ser entubado? Eu acho que a gente tem que saber separar isso daí, e é nesse contexto que entra também os pacientes oncológicos, né? A gente sabe que o câncer, por definição, ele é muitas vezes relacionado, sim, à queda da imunidade, o câncer propriamente dito, e as próprias intervenções que a gente faz para cuidar do câncer, seja quimioterapia, seja radioterapia, seja terapias imunomoduladoras com a imunoterapia, enfim. Então, o que a gente vai tentar levar aqui para vocês agora é saber separar um pouquinho nos pacientes oncológicos quais são aqueles, né? Opa, eu sou um alto risco, eu não sou, eu tive um câncer há 10 anos atrás, já me tratei, eu ainda continuo sendo um paciente de risco. Então, vamos tentar entrar um pouquinho nisso, Marcos? Com certeza, vamos sim. E em torno desses desfechos, pode seguir nesse estudo que você está citando dos pacientes oncológicos. Tá. O que a gente vem vendo, principalmente, e aprendendo, né, dos países que estão vivendo isso há um pouquinho mais de tempo, principalmente lá na Ásia, na Europa, a gente tem visto que é um momento de união por parte de toda a sociedade médica, as comunidades de especialistas, né, seja de oncologia, de cirurgia oncológica, de radioterapia, esse pessoal eles têm se unido e gerado protocolos para nos auxiliar no nosso dia a dia. Por que isso? A gente está vivendo aí esse período de quarentena, que é super importante, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso mais na frente. Mas, por exemplo, o paciente que iria, por exemplo, fazer uma cirurgia, né, que está com nodulação na mama, por exemplo, crescendo, ou precisa de alguma intervenção cirúrgica na próstata, ou algum tratamento com radioterapia, há uma preocupação global desse paciente sair da quarentena dele, da casa dele, e se deslocar até um hospital, até uma clínica de radioterapia. Então, o que acontece? Esforços têm sido feitos no sentido de gerar protocolos para que a gente não precise expor esses pacientes a um risco, digamos assim, alto, ou que poderia ser
evitado. Então, por exemplo, aqui, eu tô vendo aqui que tem muitos pacientes aqui de câncer de mama que estão entrando para acompanhar. Dá até um alô para vocês aí, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Por exemplo, pacientes que tiveram câncer há 5, 10 anos atrás. Esses pacientes, né, claro, eles têm que tomar cuidado? Tem, tá? Porque muitas vezes eles fizeram quimioterapias, fizeram radioterapia. A gente sabe que as nossas células de defesa, né, são produzidas na nossa medula óssea, então os leucócitos, que são as células de imunidade. Então, dependendo da intervenção que esse paciente tenha feito lá atrás, ele pode sim ser considerado um fator de risco. Então, ele deve sim seguir essas medidas aí de restrição, de quarentena, de higiene. Agora, por exemplo, um paciente que está com uma lesão suspeita na mama, fez uma biópsia, confirmou lá um câncer de mama. Essa paciente, essas diretrizes que estão sendo geradas no sentido da gente tentar começar algum tipo de tratamento para ela e que exponha ela cada vez menos ao risco. É nesse sentido que entra, por exemplo, o tamoxifeno, o anastrozol, que é um comprimidinho que a paciente pode tomar em casa, claro, com a prescrição médica, né, com todo esse cuidado, mas que pode evitar que ela se exponha, né, de forma desnecessária aos ambientes hospitalares, médicos, nesse período que a gente está vivendo. Exatamente. E com o mesmo racional os pacientes de próstata. O racional que a oncologia está utilizando para lidar com essa epidemia é tentar neutropenizar o mínimo possível esses pacientes. No INCA, os pacientes, por exemplo, de câncer de mama, que estão com boas respostas à quimioterapia e têm receptores hormonais positivos, eles estão sendo precocemente colocados em hormonioterapia, porque a gente cai menos a imunidade desses pacientes, então, se eles adquirirem o contato com o coronavírus, o Covid-19, que são coisas diferentes, coronavírus é o vírus, o Covid-19 é coronavírus disease 2019, que é a doença. Se eles receberem o contato, eles vão ter meios de tentar sair da doença, tá? Então, esse racional está sendo muito entregue, tá? Porque tudo bem, a maior base que a gente tem de publicações é chinesa, e as publicações chinesas têm alguns vieses importantes, afinal de contas, todo tipo de auditoria lá é um pouco mais complicada, mas como tudo começou lá, é de lá que tem a maior parte das publicações. A gente vê algumas que mostram que os desfechos são piores para intubação mecânica e até mesmo para óbito para esses pacientes. Então, daí o racional de protegê-los. Uma coisa também que está sendo praticada rotineiramente, atualmente corresponde a 95%, 98% das minhas consultas, é a telemedicina. A gente está consultando bastante os pacientes por vídeo para que eles não tenham que transitar em aglomerados. Então, a gente faz a consulta, o paciente vai tratar e já vai de máscara, com as devidas orientações, e daí a gente evita que esses pacientes tanto neutropenizem e se exponham, quanto o contágio deles fica reduzido. E também algumas diretrizes de organizações europeias e americanas, tipo a ESMO e a ASCO, estão recomendando frequentemente que a monitorização desses pacientes seja ostensiva, para saber se esses pacientes desenvolveram febre ou não, tá? Então, para que a gente tenha um contato, porque 81% das pessoas que adquirirem o vírus vão ser assintomáticos. Tudo bem, os grupos de risco eles têm maior possibilidade de um curso pior da doença. Mas, se o paciente só fez alguns episódios de febre, o estado geral dele está bom, a gente vai mantê-lo em casa, entendeu? Daí o racional. Então, os pacientes oncológicos, eles têm sim, isso é uma pergunta bem frequente, tem sim um desfecho pior. Daí o racional de preservarmos vocês com telemedicina, quando possível colocando hormonoterapia, quando possível colocando imunoterapia, para que a gente não neutropenize com a E Marcos, só um complemento nesse mesmo sentido, por exemplo, a radioterapia. Né, eu fui rever as recomendações que eles fazem. Por exemplo, tudo bem, não consigo esperar para tratar esse paciente, né? Não tem como esperar a epidemia acabar.
tenho que fazer a rádio. Existem alguns protocolos, principalmente para câncer de mama e câncer de próstata, que a gente chama de hipofracionamento. Então, por exemplo, em vez do paciente ter que fazer 25 sessões de radioterapia, por exemplo, né, que é um esquema padrão de câncer de mama, existem protocolos que você encurta isso. Em vez de ele ir 25 dias para o ambiente hospitalar, né, para a clínica, para fazer a rádio, a gente pode encurtar para 15. Já tem estudos até investigando 5 sessões. Então, isso é uma outra coisa também muito interessante. E para aqueles pacientes que já estão em tratamento, tá, que já estão fazendo quimioterapia, para qualquer tipo de câncer que seja, que estão lá indo fazer seu tratamento na veia, muitas vezes, tá? É importante frisar que, assim, a gente sempre pesa o risco-benefício, tá, gente? A gente não pode deixar de tratar o câncer. Claro que a conduta é sempre individualizada, tá? Mas para pacientes que já estão em tratamento, que estão fazendo lá as suas químios, seja a cada 2 semanas, a cada 3, isso, né, é muito individual, mas é importante que continue, tá? Converse com o seu oncologista, com o seu médico, para propor junto estratégias que minimizem os danos, minimizem os riscos. E uma coisa, Marcos, que é muito importante, já que você falou em sintoma, né? A gente sabe que o Covid, né, o coronavírus, pode levar a quadros respiratórios de febre alta, né? Tosse seca, quadros respiratórios, virais, dor de garganta, mialgia, e muitas vezes esses sintomas podem ser confundidos com o próprio sintoma do câncer. Por exemplo, pacientes aqui que tenham água na pleura, que é uma condição que a gente vê em pacientes com câncer de mama, câncer de pulmão. Pode ter falta de ar, por exemplo, podem ter dor para respirar, pode ficar mais cansados, tá? Pode fazer febre por outro motivo, por exemplo, uma neutropenia febril, né, que são pacientes que fazem químio, são mais suscetíveis a ter quadros infecciosos. E isso não quer dizer que eles estão com coronavírus, tá? Então, por isso que é importante ter esse link do paciente com o oncologista, porque a melhor pessoa para informar a necessidade real desse paciente, vai para a emergência, vai para o hospital, é o oncologista que conhece o seu caso. Exatamente. E esse racional é bem interessante. A gente já teve até a participação da Marina Lane, a radioterapeuta aí, e ela disse que na São Vicente da Gávea e em outras clínicas eles estão hipofracionando justamente usando esse racional do paciente ir menos à clínica. Exato. Também esse racional para imunoterapia, a gente está utilizando o estudo de 6 semanas para pembrolizumab isolado. Então, os pacientes pembrolizumab a cada 21, eles já estão entrando no esquema de 6 semanas para que também venham menos, e o mesmo racional para nivolumab, que era esquema de 14 dias, e agora já estão entrando no esquema de 28. Para que esse paciente ele A americana de oncologia publicou nessa semana algumas recomendações que eu achei muito interessantes no sentido do uso do granuloquine, né? Granuloquine, para quem não conhece, é uma medicação que a gente faz em alguns protocolos de quimioterapia que podem acentuar o risco da imunidade cair. E a gente, por definição, a gente costuma prescrever esse remédio para quimioterapias que um pouco mais sensível em prescrever o estímulo de granulócito, justamente como mais uma arma para a gente tentar melhorar a imunidade de alguns pacientes. Isso é importante também. Exatamente. Ô Marcos. Só uma outra coisa, gente. Isso aqui também é importante frisar, tá? Muitas coisas que a gente está falando aqui, a gente está se baseando, claro, em ciência. A gente faz uma medicina que é, na maioria das vezes, baseada em evidência, quando essa evidência já é amplamente divulgada e já existe, tá? A gente está lidando com uma epidemia extremamente recente, nova, que ainda não deu tempo para os dados dos estudos clínicos amadurecerem. Tá? Os dados de segurança, por exemplo, para confirmar se os pacientes oncológicos, como é que o coronavírus, né? Como é que esses pacientes oncológicos reagem ao coronavírus, né? Será que o vírus
é capaz de modificar alguma coisa no organismo desse paciente? Como é que é isso? Como é que é a fisiopatologia disso? Então, assim, isso está em andamento, tá? Por exemplo, a gente já tem alguns anos que a gente usa para alguns tumores a imunoterapia. Como é que funciona a imunoterapia? A imunoterapia são substâncias que a gente usa que, ao contrário da químio, que vão lá e atacam células tumorais, onde está o câncer, e acabam atacando, muitas vezes, células de tecidos que não têm câncer, digamos assim, a imunoterapia é uma molécula que estimula o próprio organismo a produzir, o próprio organismo a atacar as células tumorais, entendeu? Então, existe um palco de discussão atual se a imunoterapia, os pacientes que fazem imunoterapia, eventualmente podem ter uma imunidade um pouco melhor para lidar com o coronavírus e, consequentemente, eles irem melhor ao longo do adoecimento. Mas isso são teorias, isso precisam ser comprovados com estudos científicos. Onde eu trabalho atualmente, na Rede DOR, a gente está recrutando pacientes, os pacientes que internam com confirmação de coronavírus e que estão em uso de imunoterapia, esses pacientes estão sendo selecionados para ensaios clínicos, tá? Para pesquisa clínica, e a gente espera que num futuro mais ou menos próximo a gente possa ter algum dado preliminar que vá de encontro aos estudos internacionais que também estão sendo feitos no mesmo sentido. Claro, claro. Não, com certeza, mas são inferências, né? São inferências dentro disso tudo. Porque a gente sabe também que a imunoterapia, uma das toxicidades dela pode ser a linfopenia. Então, se o paciente tem linfopenia, a capacidade dele de debelar infecções virais fica um pouco comprometida. Claro, mas a gente está no meio do olho do furacão. Então, a gente não vai esperar um estudo fase 3 para iniciar. E é dentro disso que eu vou também entrar um pouco nas estratégias de debelar o coronavírus. Vou só responder duas perguntas. Uma que foi da Fernanda Teles, minha querida colega de trabalho, que questionou um pouco como é que está o andamento do paciente oncológico com coronavírus, como é que está sendo. Bom, está sendo bem difícil. Os hospitais estão todos tentando se preparar para isso. A gente vê hospitais de ponta aqui na Zona Sul, que a emergência foi simplesmente dividida. A emergência tradicional passou a só comportar pacientes com sintomas respiratórios e outra emergência foi aberta para que os pacientes não fiquem se expondo. Então, isso é uma questão que eu queria colocar para que as pessoas não vão à emergência com dúvidas, para que elas primeiro perguntem se o médico se realmente devem ir ou não. Então, uma das estratégias que está ocorrendo é essa, no serviço particular. Na rede pública isso dá bem caótico, tá? Infelizmente a gente está vendo que as pessoas sobrecarregadíssimas. E Marcos, desculpa te interromper, isso aí que você está falando é muito importante. Eu me preocupo muito com esses pacientes, porque assim, vamos fugir um pouco do período de epidemia, de pandemia. Bota aí 5, 6 meses atrás. A gente liga a televisão, é comum a gente ver pacientes em UPA que estavam aguardando vaga de CTI, que faleceu com AVC, com infarto. O que é importante, pessoal? Esses pacientes eles vão continuar existindo. As pessoas vão infartar, elas vão ter AVC, vão se acidentar. Tudo bem que hoje menos, né? Porque a quarentena diminuiu muito o índice de acidente automobilístico, de moto, enfim. Mas, assim, me preocupa no sentido dessas emergências, né, digamos assim, estarem muito voltadas ao coronavírus, e tem que estar mesmo. A gente sabe que esses índices estão aumentando, isso está em progressão geométrica, tá? Mas, assim, tem que ter, tá? Isso, o sistema de gestão tem que deixar pelo menos alguma porta aberta para esses outros pacientes não coronavírus, entende? Porque eles vão infartar, eles vão ter AVC, eles vão se acidentar, eles muitas vezes vão ter alguma condição clínica que precise de um atendimento médico de urgência, que precise de um CTI. Então, pessoal, é muito importante, tá? Todos os esforços que estão sendo feitos aí no sentido de tentar não saturar o nosso sistema de saúde. Isso me preocupa muito, principalmente no Rio de Janeiro, tá? Porque, assim, a gente sabe, lá na Itália, na Europa, lá a população, sem dúvida, a pirâmide nossa é diferente deles. Lá ele tem, o
percentual de população idosa é muito grande. A gente aqui no Brasil tem uma população mais jovem. Só que, por outro lado, a gente tem as comunidades, a gente tem a rocinha, a gente tem, né, pessoas vivendo em espaço minúsculo, 6, 7 pessoas dentro de um cômodo. Então, assim, o vírus, numa situação dessa, é muito complicado. Eu temo aí pelo que pode acontecer, mas o importante é a gente fazer a nossa parte. Né, Marcos? Não, com certeza. E a gente vê realmente que os serviços públicos já estão à beira de entrar em colapso, tá? As inscrições piores que eu vejo no serviço público atualmente estão sendo em torno de Marechal Hermes, tem um conhecido hospital lá. Eu acho que está sendo o primeiro a entrar em colapso. Então, a gente tem que fazer de tudo para que os pacientes não vão à emergência por qualquer motivo. Eu faço parte de uma equipe de 5 médicos oncologistas e a gente está lutando para isso, mas hoje a gente teve que internar 3, 4 pacientes, porque realmente eram indicações plenas de internação. Então, a gente luta, alguns pacientes, inclusive com neutropenia, mas que estão com eosinofilia, a gente está dando antibióticos para que eles não tenham que ir à emergência, porque entendo, ir à emergência agora é se expor a um risco, porque todo mundo que tem coronavírus vai passar pela emergência. Tendo Exato. Sintomas, E Marcos, mais uma coisa que a gente não falou aqui, que vale a pena só tocar um pouquinho nessa tecla, é em relação ao teste para coronavírus, tá? A gente sabe, a gente está ouvindo muito falar aí no início, RT-PCR, né? Que nada mais é que um teste que é tipo um cotonete que é introduzido no nariz e na garganta, vamos dizer assim. Esse cotonete, ele pesquisa, né, ele vai lá para o laboratório, é feita uma análise molecular, isso é importante, molecular, alta tecnologia, precisa de pessoal treinado para ler, precisa de uma demanda grande muitas vezes, tá? Mas esse teste, RT-PCR, que coleta o suave, é o teste ainda considerado padrão ouro, tá, gente? Normalmente ele é feito para pacientes que estão sintomáticos, isso é importante. Fazer RT-PCR num paciente sem sintoma não é a conduta acertada, tá? E para os nossos pacientes, Marcos, os oncológicos, isso é muito importante. Por quê? O teste RT-PCR, ele pode ser positivo já no segundo dia de sintoma, tá? E isso encurta o nosso período de obscuridade, de não saber o que o paciente tem. Então, eu tenho um paciente com câncer, que está em quimioterapia, começa com uma febre ontem, de repente, depois da manhã, se eu já colho um RT-PCR, eu já posso ter ele positivo, tá? Coisa que o famoso teste rápido, vou abrir uma aspas aqui para o rápido, tá? Que é o que a gente tem ouvido falar agora, é um teste que é sorológico, tá? Ele não pesquisa o vírus. Você tira o sangue, tá? E você pesquisa o anticorpo que o seu corpo produziu contra o vírus. Então, o que acontece? Ele é rápido, porque muitas vezes o resultado dele sai mais rápido, tá? Mas o paciente tem que estar um período maior de sintoma, tem que estar ali a partir do 5º, 6º, 7º dia de sintoma para eu poder pesquisar o anticorpo. No caso da fase aguda, a IgM. E na fase crônica, se eu quero saber se eu tive coronavírus lá atrás, ou se eu tive e já me curei, eu pesquiso o IgG. Esse é o famoso teste rápido, porém, o resultado, digamos assim, ele pode vir falso negativo dependendo do tempo quando a coleta foi feita. Isso é importante, Marcos, porque que a gente tem visto? O que a gente tem visto no Brasil? Por exemplo, hoje aumentou de forma considerável o número de óbitos, se a gente for olhar na imprensa. Aumentou, se eu não me engano, 16%, 18%, comparado com ontem. Isso é importante frisar que não são mortes de pacientes que aconteceram ontem. Tá? Isso são resultado dos testes que saíram, que são feitos muitas vezes de semanas atrás. Para vocês terem uma ideia, o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, que concentra esses testes, eles têm cerca de 10, 11 mil testes pendentes de análise ainda. Então, assim, é fato que esse número ele vai aumentar. E o que tem acontecido? As clínicas, os laboratórios, privados ou não, tá, estão saturados. Como eu falei, um teste molecular de PCR, ele exige um pessoal treinado, uma equipe. E muitas vezes essa equipe, diante de uma epidemia, ela não dá conta da demanda. E ainda tem o outro problema, ele pode adoecer.
E se ele se adoece ou com sintomas de Covid, ele vai ser afastado 14 dias. Então a demanda aumenta. E isso tem acontecido, entendeu? Então é natural, a gente vai ver um movimento natural de subida dessa curva. Então, o que acontece? O problema do RT-PCR é o que é o teste padrão ouro, mas é um teste em que o falso negativo ele gira em torno de 30% a 40%. Quando você tem um teste em que seu padrão ouro, que é melhor dos cenários, cada 100 testes, 100 pessoas, 30 a 40 que vão estar como negativo, elas são positivas, isso é um risco. Então, ele não deve ser usado de forma escalonada. Mas a gente está aprendendo com essa epidemia, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que foi o sucesso da Alemanha. A Alemanha, para vocês terem noção, a gente está com uma letalidade de 5,3% aqui no Brasil. Estamos só no começo, tá? A Alemanha, que teve 43.288 casos, ela teve uma letalidade de 0,5%. Qual foi a estratégia da Alemanha? Distribuir randomicamente esses testes, tá? Em torno de 500 mil testes foram feitos. E as pessoas eles não fizeram o isolamento social, eles fizeram o distanciamento. São coisas um pouco diferentes. O isolamento prevê a quarentena, prevê isso tudo. O distanciamento é justamente o que a gente não está vendo aqui o que a gente não está vendo aqui no Brasil. Você vê no Rio, pelo menos, você vê as pessoas conversando, caminhando na praia, enfim, bebendo cerveja. É justamente o que a gente não está vendo por aqui. Então, são estratégias que a gente tem que observar, mas são opiniões de especialistas. Então, a gente está aprendendo muito. Eu diria que o principal local que a gente vai aprender vai ser os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, da forma continental e a forma como eles notificam, a gente vai ter a certeza de como tudo ocorre, tanto numa parte tropical quanto na parte que não na parte mais fria. E aí a gente vai ver se a disseminação é diferente, a gente vai ver tudo isso. Só respondendo mais uma perguntinha. Me perguntaram a diferença entre Covid e a epidemia de H1N1. O H1N1 é causado pela influenza A e o Covid pelo coronavírus 2. O H1N1, existe algumas vacinas que abrangem subtipos. O coronavírus 2, infelizmente, a gente não tem. Ô Marcos, só complementando aí o que você falou, né, da nossa taxa de letalidade está em torno de 5,1%, mas tem uma coisa também. Lá, o que acontece? Eles estão fazendo testes em massa. Tá? E quando eu faço testes em massa, o gradiente dessa conta muda. Então, quanto mais eu testar aqui no Brasil, quanto maior o meu N de testados, muitos vão ser negativos. Então, a letalidade cai. Entendeu? Claro. Então, tem isso também. Na medida que a gente começar a fazer o teste em massa, a tendência vai ser a letalidade cair e talvez ir de encontro aí a dados que a gente tem um pouquinho lá de fora, que gira aí em torno de 2%, 3% de média. Claro que se pegar aí uma população super selecionada, cardiopata, diabéticos, idosos, esse número, né, a letalidade nesse grupo é muito maior. Alguns trabalhos chegando a quase 20%. Claro, com certeza. Foi citado aqui sobre os hábitos de higiene. A gente vai abranger um pouco disso nas estratégias, tá? Nas estratégias de preservação. A gente vai falar disso, vai falar de vacinação. Tá? Então, a gente falou um pouco sobre desfecho do paciente oncológico, os riscos de estratégias para o paciente oncológico e o tratamento. Atualmente, a gente tem alguns tratamentos que estão em voga. O mais destacado está sendo a hidroxicloroquina ou a cloroquina, que é um parente da hidroxicloroquina que já foi desenvolvido nos Estados Unidos em estudo de fase 3 in vitro. Tá? Esse é a cloroquina. E a hidroxicloroquina com azitromicina, esse sim foi desenvolvido in vivo, tá? Foi um N de 20 pacientes do professor Didier, na França. Ele avaliou os pacientes graves que estavam internados no hospital dele, fez 3 braços, uma observação, um hidroxicloroquina com azitromicina, com avaliação virêmica diária. E ele viu que o braço controle, ele no 10º dia ainda tinha níveis virais similares ao primeiro dia.
O braço só de hidroxicloroquina, ele caiu a metade os índices virêmicos no 10º dia. E o braço de hidroxicloroquina com azitromicina, no 6º dia, já não apresentava vírus com melhora clínica, o que é mais importante, com melhora clínica expressiva. Então, com base nesse trabalho, que, claro, era um trabalho já avaliado, porque já sabia da propriedade in vitro da hidroxicloroquina e da azitromicina, com base nisso que está se estabelecendo o uso dessas duas medicações e passou a ser padrão aqui no Brasil. A gente vê muitas críticas, tá? Ô Marcos, só uma atualização aí rápida em relação à hidroxicloroquina, assim, eu relembro o que eu já falei, só ressalto, tá? São estudos recentes, a gente está falando de uma doença relativamente pouco conhecida, tá? Ontem mesmo, por exemplo, a gente conhece aí os sintomas clássicos, né? Tosse, na maioria das vezes, seca, febre alta, adinamia, mialgia, pode vir com coriza, corrimento nasal, dor de garganta, mas outros sintomas do Covid vêm surgindo. Por exemplo, há pouco tempo atrás notificaram aí que a perda súbita do olfato e do paladar está relacionada a coronavírus. Por quê? Descobriram que ele tem um neurotropismo pelo nervo olfatório, tá? E pelo... Me ajuda aí, Marcos, o sensitivo aí da... Qual é o nervo? Muito tempo. Não. Paladar. O pessoal pode ajudar aí. Eu realmente não me recordo agora. Mas, enfim, são situações novas que, conforme a gente vai conhecendo um pouco mais em hipoglosso, hipoglosso. Conforme a gente vai conhecendo e entendendo um pouco mais a doença, isso vai ser descoberto. Ontem à noite, o New England, que é uma revista talvez a mais respeitada no mundo em medicina, né, publicou a associação de Covid-19, né, em pacientes fazendo distúrbio da coagulação, síndrome do anticorpo antifosfolipídio, que é muitas vezes relacionada a lúpus, a doenças autoimunes. Tá? Ontem o New England publicou ontem à noite um editorial sobre isso. Então, assim, conforme o tempo vai passando, as informações vão surgindo. Né? E nesse sentido aí também, eu acho que é um tempo necessário para as coisas se amadurecerem. Os trabalhos com cloroquina, eles estão sendo feitos no mundo inteiro. Tem um trabalho grande chamado Discover Trial, que é internacional, randomizado, se eu não me engano, 3.000 e poucos pacientes do mundo inteiro, pegando pacientes com características distintas, asiático, europeu, americano. Então, assim, eu acho que vai responder melhor essa pergunta. Tá? Aqui no Brasil, só para a gente pontuar, a gente tem 2 estudos principais utilizando a cloroquina. Um é em São Paulo, se eu não me engano, uma associação do Einstein, do Sírio, e mais um que eu não me lembro agora. E aqui no Rio de Janeiro, com o Instituto Nacional de Medicina Tropical, junto com a Fiocruz. Eles lançaram na terça-feira, eles publicaram uma análise interina, ou seja, uma coisa bem preliminar, tá? E parece que o estudo não mostrou superioridade com a cloroquina. Parece que o índice de mortalidade dos que usaram e que não usaram, numa análise preliminar, volto a dizer, é cedo para dizer, mas parece que foi igual, quem usou e quem não usou. Então, assim, tem muita coisa ainda para ser amadurecida, mas diante de um cenário que a gente tem, que a gente pode se chamar de guerra, daquele paciente muitas vezes grave, entubado, e que só os cuidados de suporte não estão sendo, digamos assim, suficientes para mantê-lo vivo, a gente pode sim e deve, na minha opinião, lançar a mão da cloroquina. Exatamente. O que a gente está vendo realmente, tem esse estudo, foi um N pequeno, por exemplo, para a população em geral entender o que é um N, é um número pequeno de pacientes. Então, se esses pacientes eles já fossem pacientes bons, que iriam bem de qualquer jeito, isso pode levar a um erro no resultado. Mas esse estudo ele foi baseado para que o mundo passasse a utilizar a hidroxicloroquina e a azitromicina. O mundo que eu digo, os Estados Unidos, o Brasil e a Europa passou a utilizar, porque era só o que havia. Então, agora a gente vai ter os dados para ver se isso realmente resulta. E agora as pessoas também se questionam nos pacientes graves e se questionam no uso precoce. A gente viu recentemente que um político utilizou, não quis falar, mas utilizou a hidroxicloroquina e a azitromicina para se tratar. E
mas é questão de você se colocar no lugar do outro. Você sabe que você tem uma doença que potencialmente pode ser grave, você sabe que você tem uma medicação que tem alguns efeitos colaterais, mas você está sendo monitorado por um médico, então você vai deixar de utilizar? Então, ele poderia ter deixado e, se ficasse grave, utilizasse. Então, a gente está com duas questões. Se vai ser a utilização precoce e se vai realmente dar resultado nos pacientes graves, tá? Então, isso, fechando um pouco em torno da azitromicina e da hidroxicloroquina, os Estados Unidos descobriu essa cloroquina que tem menos efeitos colaterais, provavelmente vai empregar de forma randômica lá no país deles. Outro estudo que está sendo desenvolvido, muito interessante, inclusive aqui também no Rio de Janeiro, com plasma convalescente, tá? Pacientes que já tiveram o coronavírus e foram curados, eles doam o plasma, tá? Fazem doação e esse plasma é separado e infundido em pacientes que estão graves. O racional disso é que a resposta imune, as imunoglobulinas que estão presentes nesse plasma, possam atuar no paciente que está gravemente enfermo e aí esses pacientes possam melhorar, tá? Para o leigo entender, é o seguinte, só para o leigo entender, Marco, a imunoglobulina às vezes não fica muito claro. Na verdade, pegar parte do sangue de alguém que teve o Covid e se curou, ou seja, por que ele se curou? Porque o organismo dele produziu um anticorpo que venceu a batalha, tá? Então ele tem um anticorpo circulando, tá? Então o que isso quer dizer? Esse plasma é o seguinte, é você tirar o sangue de uma pessoa que se curou, que nesse sangue vai ter os anticorpos produzidos naquela pessoa, e colocar isso num paciente que está enfermo pelo coronavírus, na tentativa desses anticorpos que foram produzidos pelo outro, agir, no caso, nesse outro paciente e debelar a doença. Isso está sendo estudado. Exatamente. Isso está tudo em andamento, está baseado... O estudo que baseou isso é muito pequeno, é um estudo também chinês, que utilizou só 10 pacientes, e que isso já era sabido do racional lá da epidemia de 2009, do coronavírus 1. Sabia-se que esse plasma poderia ter a capacidade de melhorar esses pacientes. Então, agora estão havendo estudos brasileiros, franceses e americanos para saber se isso realmente é verdade. Ô Marcos, deixa eu só colocar um negócio aqui que eu acabei de lembrar, super importante, está dentro desse cenário. Hoje eu atendi uma paciente que não só ela, como a família, estavam tomando vitamina D, baseado aí em estudos, né, que saíram. Teve um professor muito respeitado lá na Itália, que ele observou, na verdade, que os pacientes que estavam evoluindo de forma pior e falecendo, eles tinham carência de vitamina D, deficiência, né? E colocou essa hipótese no ar, tá? Será que a vitamina D pode ter algum impacto no coronavírus? Então, assim, isso é uma hipótese, tá? É uma hipótese que está sendo testada, já tem estudos em andamento também, mas isso não é uma verdade absoluta, muito menos um indicativo que a gente deve prescrever e todo mundo tomar de forma aleatória a vitamina D. Só lembrando que a vitamina D ela tem riscos, tá? Ela pode sobrecarregar os rins com excesso de cálcio, né? Ela não é uma vitamina, o nome diz, né? Vitamina não faz mal, mas lembrando, a vitamina D é uma vitamina, mas ao mesmo tempo ela é um hormônio. Tá? Então, cuidado com a automedicação. Eu acho que isso era importante pontuar aqui também. Não, com certeza. E a gente sabe de paciente oncológico, os pacientes com vitamina D baixa, em geral, eles vão pior, tá? Mas também não se mostrou que a suplementação de vitamina D faça esses pacientes irem melhor. Então, o ideal mesmo é você conseguir adquirir na dieta e com exposição solar. Pediram agora para dar uma olhada aqui no Gymbox, tem algumas questões interessantes. Qual antibiótico oral substituiria vancomicina e tazocin? Quem está fazendo vancomicina e tazocin está com um espectro alargadíssimo. Então, é muito complexo dizer alguma medicação. Acho que deveria observar de paciente a paciente, tá? Tem que conversar com a CCIH. Talvez são medicações que cobrem estafilococcus, na maioria das vezes resistentes. Via oral, via oral, disponibilidade que eu me lembro tem o Zivox, que é a linezolida. Mas, assim, isso tem que ser conversado caso a caso, individualizado. Melhor observar qual germe vai crescer na cultura desse paciente que está internado antes de iniciar alguma proposta de antibiótico oral para pensar
alta, tá? Isso é só uma Ô inferência. Marcos, meu amigo aqui, Eduardo Câmara, cirurgião. Fala, Eduardo. Obrigado aí pela participação. Me fez uma pergunta aqui agora que eu vi. Rafael, explica por que os pacientes que usam anastrozol e tamoxifeno normalmente sentem dores nas articulações. A Alessandra é uma paciente que tá aqui me acompanhando. Ela sabe bem, né, Alessandra? Que acontece, pessoal? Eu sei que fugiu um pouco o foco, mas eu vou procurar responder. É o seguinte, essas medicações orais que os pacientes com câncer de mama, muitas delas usam, né, elas têm por função inibir ou diminuir os níveis de estrogênio, progesterona, que são hormônios muito ativos nas mulheres, são hormônios que participam ali do processo de mineralização óssea, da lubrificação das articulações, entendeu? Então, quando eu uso um anti-hormônio, que seria o tamoxifeno ou anastrozol, por inibir a ação, principalmente do estrogênio, as mulheres relatam realmente aí dores articulares, dores nas juntas, dores nos ossos, é um efeito colateral bastante comum, porém tolerável, na maioria das vezes é bem manejado. Tá? Então, respondendo você aí. Exatamente, porque ele é um bloqueador de estrogênio e o estrogênio tem essa capacidade e o antagonismo faz isso. O tamoxifeno faz um pouco menos de dor articular do que o anastrozol ou o letrozol. Marcos, tem uma pergunta aqui, uma pergunta não, uma colocação da Gabriele Nutri. Gabriele, obrigado pela participação. Falando um pouquinho da vitamina D, exatamente, as pessoas acham que vitamina D não tem problema algum, e a gente sabe disso, né? Não é bem assim, por isso que esse reforço. A hipovitaminose D é uma pandemia também, a Europa estava saindo do inverno, isso é verdade, tá, pessoal? Muitas vezes o próprio hábito cultural, as pessoas não tomam sol, a gente sabe que a vitamina D ativa, ela é ativada através dos raios solares, tá? E muitas vezes na Europa, o inverno um pouco mais rigoroso, digamos assim, a pessoa tem pouca exposição ao sol. E em relação à hipovitaminose D, tem um outro viés aí também, né? Que o valor de referência para você caracterizar uma hipovitaminose D mudou, né? Ele abaixou, na verdade. Então, a sensibilidade aumenta. Existe uma chance maior de você pegar quem tem a vitamina D baixa. Por exemplo, hoje, se não me falha a memória, é abaixo de 20 o corte para você caracterizar ali. Uma mudança desse valor para um corte um pouco mais sensível aumentou também o número de prevalência, né, digamos assim, da hipovitaminose D. Exatamente, muito boa a colocação da Emanuele Bochá, nossa nutricionista. Realmente, quando eu rodei no Instituto Bordet, na Bélgica, a gente via que todos os pacientes tinham hipovitaminose D. Então, será que isso não levou os pacientes europeus a irem pior? São hipóteses, são todas hipóteses. Então, ô Marcos, só por causa do tempo, aqui, vamos tentar dar uma agilizada, falar um pouquinho de vacinação e algumas mensagens finais para a gente consolidar. Tá, deixa eu acabar só a parte de tratamento, aí a gente entra na prevenção e vacinação. Vai, beleza. Então, o tocilizumab é um anticorpo anti-IL-6 que está sendo utilizado na fase tardia de doença. É muito interessante, tá? A gente vê que os pacientes graves, eles têm 2 picos. Um pico inicial, se eles forem bem até o 11º dia, e uma fase tardia. Esses pacientes, eles evoluem muitas vezes com uma síndrome inflamatória aguda, com níveis de dedímero, ferritina, que são marcadores inflamatórios muito elevados, e o que a gente chama em medicina, muitas vezes, de síndrome de ativação macrofágica. Para esses pacientes, está sendo empregue um anticorpo que é o tocilizumab. O tocilizumab ele era muito utilizado para artrite reumatoide. Então, ele está sendo utilizado, pode ser repetido em 12 horas. E também foi com um estudo pequeno, foram 3 pacientes apenas que foram utilizados na Itália, mas, segundo a descrição, eram pacientes extremamente graves que saíram de ventilação mecânica. Então, a gente não sabe se realmente foi esses pacientes já estavam no ciclo de queda da resposta inflamatória e melhoraram, ou se a droga realmente tem um papel aí interessante em torno disso, tá? Sobre a minha experiência de pacientes internados com Covid, graças a Deus ainda não tive nenhum confirmado, algumas suspeitas, tá? Mas não tive nenhum paciente confirmado com Covid.
e a gente está fazendo a busca ativa, a prevenção. Então, entrando nisso que você está falando, vamos seguir a prevenção. Fala aí de vacina, Rafael. Então, pessoal, a vacinação, assim como o tratamento, né, para o coronavírus, a vacinação ela está sendo pesquisada, tá? A gente já tem alguns estudos preliminares, tá? Mas dificilmente a gente deve ter essa vacina em menos de um ano e meio, talvez até 2 anos. Eu digo isso porque a maioria dos remédios que a gente está usando, né, aí em estudos, hidroxicloroquina, a própria ivermectina, são remédios que já tinham um uso aprovado para seres humanos para tratar outras doenças. Mas uma vacina para coronavírus, não. Ela começa do zero. Então, os ensaios clínicos, a pesquisa, recrutar pacientes, a questão de segurança, isso leva tempo. Então, eu acho difícil a gente ter essa vacina antes de um ano e meio, pelo menos aí. Uma coisa importante que vou deixar claro aqui mais uma vez, as pessoas vivem perguntando se a vacinação para gripe tem alguma coisa a ver com coronavírus. Não, gente. Na verdade tem, mas não tem. A vacinação para influenza, que é essa que a gente tem aí todo inverno, ela não protege contra o coronavírus. Porém, ela protege contra influenza, que é muito comum também nessas épocas de inverno, tá? E que tem sintomas parecidos com coronavírus. Então, além de ajudar, caso você tenha a doença com um quadro respiratório, o fato de você ser vacinado ajuda a própria equipe médica a tentar dar uma filtrada. Será que é influenza? Será que é coronavírus? Então, isso é importante. E, além do mais, pode prevenir, pode impedir que o paciente adoeça das duas doenças. Tá? Tanto ao mesmo tempo, de forma simultânea, influenza e coronavírus. Se um já é ruim, imagina os dois. Então, isso elevaria muito a mortalidade. Então, é importante vacinarem. Atenção, pacientes oncológicos, vocês também devem se vacinar. Tá? A vacina da influenza é uma vacina que é feita de vírus morto, tá? Então, não tem um percentual atenuado que poderia eventualmente causar reação ou fazer mal, digamos assim. Então, é uma vacina segura para a população oncológica. Então, vocês devem se vacinar, converse isso com seus oncologistas, tá? E, Marcos, isso é uma coisa que dá muito orgulho para a gente aqui no Brasil, porque o Brasil, ele é muito notável, essa questão de vacinação a nível de saúde pública, né? Para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, uma vacinação dessa de influenza, ela não é disponível. Tá? Lá tem que pagar, e não é barata. Para vocês terem ideia, uma vacinação de influenza nos Estados Unidos é $250, tá? E aqui no Brasil é de graça. Você vai ali na campanha, vai no posto de saúde, você se vacina de graça. Então, assim, o Brasil segue rumo aí como exemplo mundial a ser seguido na questão de vacinação. E só um detalhe, só para encerrar a vacina, já vou te passar a palavra, Marcos. A gente tem visto aí campanhas muito bacanas de vacinação. Tá? Drive-thru, selecionando fila, pessoal vacinando em casa, mas é importante frisar o seguinte, nem todo mundo tem carro, pessoal. Nem todo mundo tem carro para poder ficar na fila do drive-thru, né, sendo vacinado dentro do carro. Então, tem que ter também uma expertise aí por parte dos gestores em promover a vacinação, igual tem sido feita, ficar atento para não fazer aglomerações e filas. Porque não adianta nada você ir se vacinar para a influenza e se contaminar e contrair o coronavírus. Com certeza, com certeza. A gente teve alguém aí que recentemente teve como um número da epidemia de sarampo, né, nossa amiga aí. Lembrando, agora só partindo, a gente falou um pouco das possibilidades de tratamento, como vão andar os estudos, me perguntaram aí sobre a ivermectina. Eu não consegui ler o estudo australiano sobre a ivermectina, tá? Posso dever, vocês me procurem depois. Giovanni. Chegou uma companheira aqui. É que, filho, papai. Posso... Espera aí. Desculpa, mano. Posso dever depois do estudo de ivermectina com o estudo australiano, tá? Depois me cobre, eu posso vê-lo, mas não tenho uma opinião formada sobre ele. Sobre prevenção, a vacinação. Então, o Rafael já falou alguma coisa. A vacina dos pacientes oncológicos deve ser vacina de elemento morto, fragmento, tá? Vivo ou atenuado não pode. Eu vou dizer, então, nomeadamente, quais vacinas o paciente oncológico em tratamento ele pode tomar.
ele pode tomar a vacina da hepatite B, do HPV, da hepatite A, pneumococo, meningococo e influenza. Essas são as vacinas que pode tomar. Por quê? Essas vacinas são feitas de partícula. Então, se a imunidade estiver baixa e receber, não vai desenvolver a doença. As outras vacinas, como a de sarampo, ela é feita do vírus atenuado. Se a imunidade estiver baixa, corre o risco de desenvolver sim. Então tem que ter muita atenção. O oncologista já tem alguma prática e sabe indicar qual vacina você deve ou não tomar. Vamos passar rapidinho para os informes finais aqui, senão a gente não vai conseguir deixar a live salva por causa do tempo. A gente tem 3 minutos aí para tentar finalizar. Tá. Quer finalizar o seu? Então, eu acho, gente, um resumão aqui bem rápido, tá? Pacientes oncológicos sendo alto risco, vamos individualizar, tá? Claro, um paciente em quimioterapia, atualmente ou recentemente, ele tem sim um risco mais aumentado, então tem que redobrar os cuidados. Um paciente que tratou câncer lá atrás, no passado, não necessariamente ele é um alto risco. Aí vai depender das doenças que ele tem concomitantes. Se ele é hipertenso, se ele é diabético, se ele é obeso, se ele é pneumopata. Muitas vezes ele é um paciente que fumou muitos anos, tem um enfisema, então tem uma condição pré-existente. Só um detalhe, acabei de lembrar do tabagismo. Tem um estudo chinês que saiu associando o tabagismo de forma negativa ao coronavírus. Isso é óbvio, a gente já sabe, né? O cigarro é muito prejudicial, mas parece que o próprio hábito de fumar, de levar a mão à boca, foi determinante para um aumento da infecção nesse subgrupo de tabagista. Então, isso fica só como detalhe. Então, assim, aquelas pacientes que usam seu tamoxifeno, seu anastrozol, que usam lá seu bloqueio hormonal para câncer de mama, não necessariamente estão dentro do alto risco. Aí vai depender de condições pré-existentes, tá? E de outros tratamentos feitos no passado. Então, isso tem que ser individualizado. Agora, como mensagem final aí, é isso. Vamos ouvir os profissionais que estão nessa batalha dia a dia, estudando para trazer informações aqui para vocês. Vamos ouvir os médicos, tá? Menos política nessas horas. A gente está vendo que as coisas têm se embaralhado um pouco, muita política em cima disso, mas vamos ser prudentes, amar o próximo, tá? Eu acho que é isso. Vamos continuar muito atento aí na evolução, no que os estudos vão mostrar, para a gente poder sempre fazer a boa prática médica, sempre baseada em evidência. Com certeza, com certeza. Eu vou fazer minhas considerações finais em torno do seguinte. A Itália foi devastada pelo rio. Então, a gente vê que na Itália as pessoas colocam as bandeiras do lado de fora, estão tendo posturas solidárias, posturas humanistas, posturas com seus concidadãos. Aqui a gente vê uma postura que beira o absurdo, uma divisão, uma politização. Por exemplo, eu quando escolhi ajudar o máximo de eu optei por não ter nenhuma postura política dentro de qualquer rede social. Qualquer um que entre em qualquer rede social não vê uma publicação política minha, porque eu vi que aquilo na sociedade atual que a gente vive poderia ser uma divisão e eu poderia não ajudar tão bem aqueles que viessem a mim. Então, eu queria que vocês, individualmente, como comerciantes, como profissionais liberais, vissem se essa postura de divisão